Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente conversa sobre a participação da mulher na política, como se dá efetivamente essa participação. A Beatriz Sanches está explicando aqui para a gente que existem muitos desafios e existem já muitas vitórias, e talvez uma das principais que a gente possa falar é a própria Lei Maria da Penha. Mas também, como a gente falou no bloco anterior, dessa questão do empoderamento, isso também tem a ver com a própria discussão de gênero, como que isso vai sendo construído e de que forma que o nosso Congresso contribui ou não para que essa discussão avance. Eu queria que você fizesse um paralelo para a gente em relação, a gente tem muitas pautas que hoje a gente está retrocedendo em relação à questão das mulheres, por exemplo, legalização do aborto, que a gente nunca avança por uma questão mais de respeito à mulher, hoje a gente corre o risco de retroceder ainda mais. Como que essa participação das nossas deputadas contribui ou tem buscado contribuir para a igualdade de gênero? Bom, eu acho que a gente está vivendo uma onda conservadora muito grande na nossa sociedade hoje em dia, e temas como esse que você colocou da legalização do aborto são questões que mesmo entre as parlamentares não há consenso. Então, os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso, que pretendem restringir o acesso ao aborto, mesmo nos casos em que já há previsão de legalização, são apoiados por parlamentares de partidos de direita, por parlamentares mulheres evangélicas e católicas também. Então, eu acho que essas questões de autonomia do corpo feminino e tudo mais tem que ter um trabalho ainda maior do movimento feminista para conscientizar as parlamentares da importância desses temas para a nossa vida concreta e como a autonomia sobre os nossos próprios corpos é importante para que a gente seja livre, em última instância. E uma outra questão em relação a isso é, quando a gente fala sobre mulher, de quais mulheres nós estamos falando? Porque as mulheres não são um grupo homogêneo, as mulheres são um grupo heterogêneo, então existem outros marcadores sociais da diferença, como raça, classe, orientação sexual, que fazem com que as mulheres ocupem posições diferentes na estrutura de poder na sociedade. Então, todos esses recortes são necessários para quando a gente discute a questão da mulher ou das mulheres, para a gente entender essa categoria em toda a sua complexidade, que não é simples. Agora, como que a gente que não foi eleita ou não tem intenção de se candidatar, a gente influencia nessas discussões? A gente tem muitas maneiras... Dá uma força para as companheiras que estão lá em Brasília, na bancada feminina. Existem muitas maneiras para a gente participar politicamente que não seja se elegendo. A política, ela é muito além do momento das eleições. Então, por exemplo, a participação nos próprios movimentos sociais, de alguma forma, pode ser uma forma de influenciar os processos políticos que ocorrem nessas instâncias representativas. A participação em conselhos municipais de políticas públicas, em orçamentos participativos, nas conferências, todos esses espaços extraparlamentares da política também são importantes na formulação das políticas públicas. E esses espaços, eles estão mais próximos das realidades locais e são espaços em que o acesso não é assim tão difícil para você influenciar na política. Então, existem outras alternativas e mesmo cobrando as parlamentares que já estão com mandatos eleitos, mandando e-mail, mandando mensagem no Facebook. Hoje em dia, com as redes sociais, esse contato ficou mais fácil entre a população e a classe política, por assim dizer. Então, procurar essas formas alternativas de influenciar o processo político é uma forma de participação também. Agora, você explicou para a gente que a mulher ela é direcionada a trabalhar com temas muito mais relacionados com cuidado, direitos humanos, que são importantes, mas não são só os únicos. Ao mesmo tempo, a gente tem a problemática do machismo. A gente está chegando no final, mas eu não posso deixar de abordar o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Esses componentes estavam presentes ali ao longo do mandato da nossa presidenta?
Com certeza, estavam muito presentes durante todo o processo. Você vê os xingamentos que eram direcionados à ex-presidenta, como, por exemplo, coisas sobre o comportamento sexual dela, vaca, vadia, coisas que você não usava para falar sobre políticos homens. Então, esse recorte de gênero... Que você não vê hoje em relação ao Temer. Que não se vê hoje em relação ao Temer. Se vê em relação a Marcela, mas não ao Temer. Então, esses xingamentos com o recorte de gênero, aquele adesivo que fizeram da Dilma, horrível. Então, porque, na verdade, os espaços institucionais da política, eles foram moldados a partir de uma perspectiva masculina. Então, quando uma mulher ousa entrar nesses espaços, é como se ela estivesse num lugar errado, que não pertencesse a ela. Então, ou ela adota uma perspectiva de atuação considerada feminina, delicada e tudo mais, e aí ela é bem aceita, ou no caso da Dilma, que era considerada uma mulher durona, afirmativa e tudo mais, aí era xingada de sapatão e etc. Ou seja, a participação da mulher na política, ela é uma coisa fora do lugar pelo modo como as instituições foram moldadas. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas sem dúvidas, todas as questões que a Beatriz trouxe aqui para a gente, leva a gente a refletir que sim, a gente tem que ocupar esse espaço, por mais duro que seja, porque muitas vezes vai demandar mais da vida pessoal, a gente tem essa questão mesmo do cuidado, e a gente quer cuidar da nossa família, e tem o lado profissional, tem todos esses lados, mas a gente não pode deixar de exercer nenhum, até para que os nossos direitos sejam respeitados cada vez mais e para que a gente tenha mais avanços. E eu te convido também a prestar um pouco mais de atenção, se você ainda não está por dentro dessas discussões da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, porque isso tem a ver com você e com todos nós que estamos nesse Brasil que anda tão enlouquecido, que a gente tem que colocar a nossa colher aí em todos esses debates. Beatriz, muito obrigada pela sua presença. Você vai voltar, espero que você queira voltar para estar aqui com a gente. E até o próximo programa. Tchau, até semana que vem.